Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o dom de revelação. Pela fé, nós queremos que Deus nos livrou da morte para sermos seus filhos e termos um relacionamento de intimidade com Ele e participarmos ativamente de seu reino, para que o Pai venha se revelar de maneira particular a cada um de nós. Ele nos criou de uma maneira maravilhosa. E em Salmos 139:14, eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que faz é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Os seus planos são igualmente perfeitos. Por outro lado, cabe a nós tirarmos o plano do papel e vivermos inteiramente a ele. O primeiro passo nesse sentido seria reconhecer a nossa identidade como filho. Como consequência, por meio da relação próxima que nós temos com o Pai, nós identificamos e desenvolvimento os dons que nós recebemos dele. Fazendo isso, nosso chamado se torna mais evidente e conquistamos a nossa fé e fortalecemos ela. Lógico que não é possível colocar os dons numa caixinha, até porque nós somos indivíduos com personalidades e habilidades variadas. No entanto, quando nós seguimos determinadas orientações, nós conseguimos identificar o nosso papel dentro dessa comissão. Para isso é fundamental nós ouvirmos a voz de Deus e estarmos abertos para Ele. A revelação do nosso respeito por meio do Espírito Santo. Agora vamos aprender mais sobre a manifestação do dom de revelação. A revelação é um conhecimento dado por Deus, a qual nós não temos acesso por meio natural. Existem vários motivos para que ele nos dê essa revelação, para avisar de algum perigo, abrir os nossos olhos para algo que nós ainda não sabíamos, ou até demonstrar que ele está presente, mesmo quando nós não o reconhecemos, e que seu conhecimento, ele se importa conosco, seja como for, a fim de que ele sempre vai manifestar o seu amor para nós. Quando Deus mostra algo a respeito de alguém, é porque naquele momento esta é a estratégia mais adequada para sermos um canal do seu amor para com aquela pessoa. A palavra que recebemos em relação a ela tem sempre um direcionamento específico, a fim de que Deus muitas vezes toque em algum ponto sensível, que será a chave para que ela abra o seu coração para o seu agir. Existem diversos tipos de revelações, mas vamos destacar os três: a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de sabedoria. Como seres humanos, muitas vezes nós nos encontramos em situações que parece que não tem saída. Nós nos deparamos com decisões complicadas, problemas que parecem de que não tem solução. Porém, como filho do Pai, que Ele nos ama, Ele nunca nos deixa sozinho nas dificuldades. Ele usa pessoas para nos dirigirmos à palavra e exata na hora certa, a fim de que saibamos como não conseguimos resolver por nós mesmos, mas sim Ele que nos ajuda. Nós temos Ele para nos recorrer. Ao contrário, também pode acontecer. Nós podemos ser intimados para orientar alguma pessoa e dar direção para ela. Aqui é crucial lembrarmos
que a palavra de sabedoria, ela não vem da nossa mente, mas ela é dada exclusivamente por meio do Senhor, porque apenas Ele conhece a cada um de nós e o nosso interior. Nós somos apenas instrumentos para o Espírito Santo iluminar o caminho para quem precisa dessa direção. No livro de 1 Reis, há um exemplo perfeito do rei Salomão. Ele precisou de uma palavra de sabedoria para julgar duas mulheres que brigavam por um bebê. A história conta que elas moravam na mesma casa e tiveram filhos na mesma época. Porém, uma das crianças morreu à noite, enquanto a outra mãe dormia. No dia seguinte, descobriram a tragédia. Uma acusou a outra de roubar os filhos, porém levou a questão ao rei para que ele solucionasse. Então Salomão era muito jovem. Ele tinha acabado de assumir o trono. Foi pego de surpresa. É, porque nada é feito por acaso, o rei lembrou do pedido que ele havia pedido para o pai. Enquanto pouco tempo ele tinha pedido sabedoria para guiar o povo. E aí em 1 Reis 3, do 8 ao 9, e o Senhor, ele atendeu esse pedido com prazer. Enquanto ele estava no meio delas, o poder divino foi revelado. Desta forma, a situação foi conduzida e solucionada da maneira mais direta. E mesmo o pai estando com o rei Salomão, ele fazia presente até hoje entre nós, por meio do Espírito Santo. Quando nós cultivamos uma vida de intimidade com o Pai, no tempo certo, Ele pode nos revelar palavras de sabedoria de acordo com o seu plano. Agora vamos falar sobre palavra de conhecimento. É quando o Senhor nos mostra um estado passado ou atualmente, alguém de forma sobrenatural. Ele dá a oportunidade de nós declararmos palavra de conhecimento, oração ou falando com a pessoa. Isso acontece, por exemplo, quando Deus pretende alcançar alguma pessoa e mostra resistência dela para com ele. Para melhor entendermos, basta analisar o encontro de Jesus com a mulher samaritana em João 4, do 1 a 18. Jesus, ele estava com seus discípulos indo para a Galileia e precisou sair dessa rota. Ele já tinha o direcionamento exato para onde ele ia. Seu plano era bem definido. Ele sabia, logo ali perto do poço, chegaria uma mulher que precisaria conhecê-lo e abrir seu coração para Deus. Assim que ele a vê, ele não perde tempo. Ele já engata uma conversa. Vale ressaltar que esta conversa era internacional. Jesus tinha plena consciência daquilo que falaria e qual era o seu alvo, pois em tudo ele se movia pelo Espírito Santo. Ao mesmo modo, quando entendemos o amor do Pai e os seus planos, nos permitimos sermos guiados pelo Espírito Santo, que nos capacita para nós entregarmos as palavras certas naquele momento. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia o tempo perfeito para abordar esse assunto com ousadia. É disso que necessitamos. Somos ousados quando nós declaramos a firmeza e a verdade do Altíssimo para as pessoas, a quem Ele nos conduz. Entendemos muito a importância de usarmos palavras bonitas e agradáveis, para que elas possam compreender um pouco do que é o nosso Pai, a fim de abrir o seu coração para o seu agir. A interação de Jesus ao falar com a mulher samaritana não era para atrair, para passar a mão na cabeça dela, mas sim instigar o seu olhar para questionar a sua própria vida e se dar conta de tudo que precisava, que estava bem ali diante dela.
Este é o nosso papel quando nós recebemos palavras de conhecimento. Permitir com que as pessoas enxerguem o amor de Deus, do amor do Pai para com elas e sejam sensíveis por meio do Espírito Santo de Cristo e sejam transformadas por eles. A terceira é a palavra de discernimento de espírito. Além da palavra de sabedoria e de conhecimento, existe um dom de revelação, de discernimento de espírito, o qual traz clareza sobre o ambiente espiritual com o qual estamos. Como somos sensíveis ao espírito, ele nos dá uma visão a respeito do que nos cercam. Nós podemos indicar uma força presente do espírito quanto um ambiente opressor. No momento em que temos essa percepção, o Senhor ele nos conduz a orar por essa situação que encontramos. Nós adotamos uma postura de autoridade de fé. Na passagem de Atos 16, Paulo ele estava saindo do lugar de oração, ele transbordava o Espírito Santo. Por essa razão, sua mente estava alinhada aos pensamentos de Deus. Logo, quando ele encontrou a mulher, adivinha, ele não apenas entendeu a situação que estava passando, mas sabia exatamente o que fazer. Sua primeira atitude foi assumir uma posição de ousadia, comandando os demônios que estavam aterrorizando aquela mulher sair. Isto é o que nós devemos fazer naquela hora, em que somos direcionados para alguém estranho. Em primeiro lugar, é necessário estar em oração em todo momento. Em segundo, ao identificar algo diferente onde nós estamos, nós devemos nos posicionar com a autoridade dada por Cristo e de acordo com a situação. Por fim, através do poder dado para nós, através do Espírito Santo, nós declaramos e profetizamos de acordo com o que Deus ordenou. Peça poder e autoridade vinda de Deus nessa semana, que por meio do Espírito Santo, Ele nos aperfeiçoará. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!